Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se os nossos pensamentos estão em Cristo, a palavra reina em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais tempo nós gastamos pensando nas coisas desse mundo, mais o nosso coração sofre. De alguma forma, se você gastar todos os teus pensamentos 100% nessa vida, tentando alcançar o sucesso, tentando encontrar um caminho, tentando descobrir o segredo da felicidade, sei lá, seja se capacitando, tentando descobrir o futuro ou qualquer coisa nesse sentido, sem dúvidas, a sua vida ela vai ser extremamente triste. Porque não tem como nós sentirmos algo bom se Deus não estiver conosco. E não tem jeito de Deus estar conosco se nós não estivermos pensando nele. E aí entra a oração. O que é a oração? Conversar com Deus. Então, quando nós conversamos com Deus, os nossos pensamentos eles estão no Senhor. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais sede de Deus e de conhecimento nós temos. Então nós começamos a buscar tudo aquilo que vem de Jesus. Mas o melhor lugar para que você possa encontrar Jesus são dois. O primeiro é a palavra de Deus. O segundo é o seu coração. Não existe melhor lugar que o seu coração, porque Deus nos fez sendo o seu templo. É o lugar que Ele adora habitar. É o único lugar que Ele pode habitar. Então, quando os nossos pensamentos estão no Senhor, é sinal de que o Espírito Santo está dentro de nós. E aí nós começamos a pensar em coisas que normalmente nós não iríamos pensar. Em perdoar, em ajudar, em amar, em silenciar. E mesmo no meio disso tudo, Deus ele começa a revelar a razão de tudo aquilo que nos fazia sofrer. Começa a tirar todas as grades daquela prisão. E a nossa vida começa a ficar semelhante à vida de Deus e não mais semelhante à vida de todas as pessoas. Se a gente vai lá em Efésios 4, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor ela diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Vamos entender o que essa palavra ela nos ensina. Primeiro, o que Deus fala? Que não vivam mais como os gentios. Quem são os gentios? Não são as pessoas gentis que são legais. Os gentios são as pessoas que não acreditavam no mesmo Deus que nós acreditamos. Os gentios são todos aqueles que creem em qualquer coisa que não seja Jesus. E o que diferenciava o cristão do gentio? Os pensamentos. Enquanto os cristãos pensam em Cristo, os gentios pensam na própria vida, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quantas vezes você não ficou preocupado com alguma coisa, tentando resolver um problema e não adiantou nada? Ficou preocupado, não digo à toa, porque às vezes aconteceu tudo aquilo que você tinha medo, mas na maior parte do tempo, os nossos pensamentos, eles não conseguem resolver os problemas. Na maior parte do tempo, o meu medo, ele não evita que as coisas aconteçam. Vou dar um exemplo para você. De repente você vive dentro de uma casa com alguém
E aí o teu coração, ele é meio corrompido. E aí você mora com outra pessoa e você tem medo dela ser como você é. Aí você começa a criar uma fiscalização. Você vai pegar o celular, você vai ver as redes sociais, você vai ficar ouvindo conversa atrás da porta, você vai ficar fuçando em caixa de e-mail, vai ficar vendo redes sociais e vai ficar fazendo aquela patrulha. Quer mais tolice que isso? Quer mais inutilidade que isso? Você gastar o teu tempo de vida, que é a coisa mais preciosa, tentando imaginar o que a outra pessoa está fazendo baseado no que você faria, ao invés de você examinar o seu comportamento e purificar a si mesmo, para que esse sentimento de desconfiança não existisse dentro de você, você acha mais fácil projetar isso no outro. E aí, se encontrar alguma coisa, é muito melhor condenar o outro que condenar a si mesmo. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. E o que nos obscurece os pensamentos? É querer acreditar que Deus, ele não existe. É querer acreditar que vai ter um livro de autoajuda ou alguma terapia alternativa que você vai poder fazer, que vai substituir o seu arrependimento, a sua vida de oração, o sacrifício de Jesus Cristo, como se isso pudesse apagar o seu passado. É você querer pagar uma terapia, ou pagar um curso, ou pagar, sei lá, uma imersão, vai para algum lugar, né? Achar que existem amuletos mágicos, que você vai comprar uma pedra de sei lá o quê, e essa pedra ela vai tirar todas as energias, e que você vai jogar um sal grosso e vai benzer, e vai dar pirueta e vai passar embaixo da mesa, e não passa embaixo da escada, e começa aquela maluquice. Isso é um pensamento obscurecido. Porque se eu creio que Jesus, que a palavra de Deus ela não tem capacidade de expulsar os demônios, e eu tenho que fazer rituais, muitas vezes matinais e diários, para que a minha vida tenha prosperidade, eu estou no fundo do buraco. Eu estou no fundo do buraco. E não é à toa que a minha vida ela é separada de Deus. E o que acontece numa vida separada de Deus? Acontece que o seu relacionamento acaba, que a sua vida financeira ela não prospera, que você vive triste, que você vai começar a fazer coleções, seja de animais, seja de bolsas, seja de sapatos, seja lá do que for, porque você precisa distrair a sua cabeça para você não perceber a miséria que é a sua vida. E quando tudo isso não bastar, você encontra uma pessoa que te ama e começa a explorar ela, seja emocionalmente, coloca a culpa nela e coloca tudo e pronto, resolvido. E aí você manda a pessoa embora como se isso fosse resolver o problema. E não resolve. E não resolve. Aí sabe o que você faz? Você vai procurar as cartas, vai procurar alguma coisa para prever o seu futuro. Eu conto o que vai ser o teu futuro. A desgraça. Porque não existe paz, não existe prosperidade, não existe amor, não existe céu e não existe nada longe de Jesus Cristo. Por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Vai falar de Deus para essas pessoas que creem nessas maluquices. Pronto. Elas são as sábias, o ignorante é você. Você é o fanático. Você é o errado. A tua vida cada vez mais dando melhor. A vida da pessoa cada vez mais do buraco. Mas o louco é você. O louco é quem não fuma, é quem não bebe, né? Esse é o escravo. Aquele que não consegue largar o vício, não, esse é livre porque ele faz o que ele quer. Tem sentido o que a gente fala? Mas por que essas pessoas elas não têm a capacidade de nos ouvir? Porque o coração dela está endurecido. É preciso um quebrantamento. Nós precisamos nos destruir. E o que é isso? É admitir culpa. É olhar e reconhecer que nós não fomos o melhor que nós poderíamos ser. É olhar que às vezes nós somos ingratos, que as nossas palavras elas machucam as pessoas. E nós tínhamos essa intenção de machucar. E quando nós olhamos que a pessoa que nos ama faria tudo e tem feito tudo mesmo quando nós não merecemos, se você tiver um pouquinho de Deus no teu coração e vergonha na cara, você se arrepende. Pede desculpa, pede perdão, tenta mudar de vida. Você percebe que às vezes a droga, ela não te levou para lugar nenhum. Ela te fez suportar uma relação.
Por isso que quando nós começamos a nos aproximar do Senhor e Ele tira os vícios da nossa vida, talvez a gente comece a perceber coisas que antes nós não percebíamos. Por quê? Porque a maior parte do tempo estava chapado ou estava preso nos próprios pensamentos inúteis. E aí você começa a reparar nas pessoas e fala, nossa, parece que fulano tá tão mudado, ele não era desse jeito. Essa pessoa anda tão chata, tão insuportável, eu não consigo mais ficar perto dela, não fala nada. Na verdade é que você deixou fazer parte desse tipo de gente. Existia uma pessoa velha e hoje existe uma pessoa nova. Será que isso é palavra ou é viagem ou é interpretação? Se a gente vai ler em Efésios 4, versículo 22 e 24, a palavra do Senhor ela diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Vou começar de trás para frente. Como que eu posso me despir da minha velha vida? Como que eu posso sofrer uma transformação na minha vida? Como que Deus ele atua na minha vida? Provenientes da verdade. Eu vou ter que passar pelo processo de admissão de culpa. Eu vou ter que passar pelo processo de aceitação. Eu vou ter que passar pelo processo de caminhar em tudo aquilo que eu tentei esconder, de tudo aquilo que eu não queria enxergar, o que eu não queria admitir, ou que eu passei a vida inteira culpando, e eu vou ter que olhar aquilo e falar, as coisas não são assim. Você imagina eu, militante ateu, até os 27 anos, transformado por Jesus, quando eu comecei a chegar nas pessoas que me conheciam e sabiam que eu não acreditava em Deus, e falar, eu estava errado. Deus existe. Olha o que Ele fez na minha vida. Deus existe. Eu estava errado. Ah, mas não é fácil. Não é fácil. O primeiro dia que eu peguei uma Bíblia e segurei na mão, e aqueles que me conheciam olhavam e falaram, ele deve estar brincando, né? Tá aprontando, porque... Não, ele não. E é assim que é a nossa vida. Deus, Ele vai nos transformar no oposto daquilo que nós éramos. Olha o que Ele fala. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Então Cristo, quando Ele entra na nossa vida, Ele nos ensina um novo comportamento que é totalmente contrário à nossa vida antiga. Quando você começar a se converter, não adianta você tentar ficar trazendo os teus gostos do passado para o gosto atual. Porque naquela vida velha não tinha nada. Por mais que você ache que aquilo que te preenchia, aquilo era o que te distraía. É totalmente diferente. É a mesma coisa de você fazer um sexo com uma prostituta e você fazer sexo com uma pessoa que você ama, que te conhece, que sabe quem você é. Hora que acabar o dinheiro, deu a hora, ela vai embora. Você é apenas mais um. Muitas vezes não vai nem lembrar o teu nome, vai fingir qualquer tipo de coisa e você tá ali. Enquanto a moeda tá na máquina, a música toca, né? Depois, se quiser de novo, tem que pagar. Diferente da pessoa que te ama, que sente satisfação em estar com você, que sente a tua falta nos momentos que você não tá. E às vezes a gente confunde exatamente esses prazeres e esses desejos. E essa é a vida velha, é a vida da prostituta. É aquela vida que para você ser feliz você tinha que pagar o copo de bebida, pagar o baseado, pagar a cocaína, né? Pagar a balinha, pagar a festa, pagar a companhia. Porque se você não pagasse para as pessoas estarem com você, você estava sozinho. E Deus falou que, olha, se despe, tira essa roupa aí. Tira essa roupa, que essa roupa aí já não é mais. Chega, você não vai mais andar como um mendigo, não vai mais ficar mendigando as coisas das pessoas. Chega, tira tudo isso. Que se corrompe por desejos enganosos. Olha que o nosso coração
por estar endurecido, ele nos engana. Ele nos faz acreditar que você precisa de alguém. As pessoas que nós precisamos, essas pessoas, elas precisam estar cheias de Cristo. Porque se elas não estiverem, não tem como se relacionar. Porque essas pessoas vão buscar apenas os seus interesses. E o dia que você não for mais interessante, tchau, tchau. Não vai pensar em nada. Você vai ser simplesmente descartado. Porque o amor que Deus proporciona, Ele tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Somente Cristo nos dá a capacidade de amar além dos nossos interesses, de perdoar além da opinião das outras pessoas, de dormir em paz no meio da tribulação, de sentir esperança quando todo mundo está desesperado. Somente Cristo pode ser a nova roupa que nós devemos vestir. E olha o que Deus fala, que no lugar desses desejos enganosos, nós devemos colocar o quê? Pensamentos que possam nos revestir de um novo homem ou uma nova mulher, de uma nova vida, já não sendo mais como todo mundo é, já não fazendo mais as coisas que todo mundo faz. Às vezes você está numa roda em algum lugar e as pessoas começam a falar mal das outras pessoas, julgar e você nem sabe. Evita esse tipo de lugar, bloqueia esse tipo de comentário, começa a colocar outro assunto em pauta. Não fica pensando, é um engano. Ficar pensando. Se você está reunido onde 2 ou 3 ou mais estiverem, em nome de Jesus, Jesus estará lá com você. Por que não usa esses espaços e essas reuniões para falar do Senhor? Para louvar a Deus, para testemunhar? Muitas pessoas, elas não têm esse conhecimento. Você poderia sim ajudar. Quando você manda essa mensagem para alguém, ou que seja um versículo, seja lá o que for, quando você divide as coisas que são do Senhor, e nós temos sempre que examinar. Tem pregadores, infelizmente, que eles estão preocupados com a monetização. Se você vê um vídeo no YouTube e nele aparece uma propaganda, ele está ganhando para fazer aquilo. Ele não está preocupado com Jesus, ele não está preocupado com você. Você é simplesmente um número que vai gerar uma receita. E aí ele vai pedir para você compartilhar e fazer. Será que é assim que a prosperidade de Deus é necessária? Será que eu preciso disso para que Deus pudesse atuar na minha vida e fazer um milagre? Será que eu preciso dos caminhos humanos para conseguir as coisas darem certo? Porque até uma pessoa que não acredita em Deus ganha dinheiro desse jeito. Então, tenta exaltar aquilo que é a palavra que cada vez mais está esquecida. Todos os dias, pelo menos 5.000 pessoas pedem um versículo para mim no Facebook. Procura o meu nome no Facebook. Olha os comentários. Veja o que essas pessoas pedem. Um versículo. Um versículo. Um versículo. Porque elas querem sentir que Deus fez algo só para elas, especialmente. E quantas pessoas não começaram a ouvir esse devocional por causa desse versículo? E eu vou continuar fazendo enquanto for possível, porque cada vez mais existem palavras que são restritas. Se eu escrever Jesus em alguma frase que eu postar, o alcance dela vai ser restringido. Sabe por quê? Porque tem igrejas que impulsionam coisas com o nome de Jesus como se ele fosse um produto ou uma mercadoria. Porque elas não querem divulgar a mensagem. Elas querem encontrar novas pessoas para dizimar na obra, né? Porque a grandeza da obra não é buscar aqueles que estão esquecidos, mas aqueles que podem pagar para sentar dentro de algum lugar. Eu quero você. Eu quero aqueles que foram os esquecidos. Eu quero aqueles que já não têm mais força. Eu quero todos aqueles que são marginalizados, são julgados. É justamente você que eu quero. É sobre você que eu quero falar. É sobre a sua vida que eu sei que Jesus ele tem grandes planos e uma grande transformação. É sobre você que pensa muitas vezes em tirar a própria vida. É sobre você que muitas vezes já não tem mais ânimo para levantar de uma cama ou que acha que a sua doença ela nunca vai curar. É sobre você que eu quero. Tira esses pensamentos de dentro, coloca no lugar a fé. Porque às vezes você acha que você precisa fazer alguma coisa para Deus. Para Deus a gente só precisa acreditar.
Não é um sacrifício que vai mudar a tua vida, mas é a palavra. Se existe algo que pode nos fazer nos despir-se de nós mesmos e que algo novo entra dentro de nós, algo criado com a semelhança de Deus, com a verdade de Deus e a santidade de Deus, e tudo isso construído com a verdade. Nós não somos perfeitos. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo erra quando está longe do Senhor ou quando não pratica aquilo que Ele ensina. Então nós temos que ter sim misericórdia, assim como o Senhor tem. Nós temos que perdoar e entender e se colocar no lugar das outras pessoas para saber que assim como eles são tentados e falham, nós também somos e falhamos. Ninguém que prega aqui está falando que é melhor que ninguém. Eu só estou apenas dizendo para você que Deus tem algo bom reservado. Algo que você vai amar sentir. Algo que você nunca imaginou que você pudesse ter. Uma felicidade genuína, um amor verdadeiro. Algo que somente Jesus pode te dar. Mas você vai precisar mudar os teus pensamentos. Tirar, de repente, todo aquele preconceito da tua cabeça. Se informar na palavra de Deus e não no mundo. Procurar a verdade. Conversar com o Senhor dentro do teu coração. E deixar que a sua vida, ela se transforme, se renove, sem ter medo. Você teria que ter medo de continuar vivendo as mesmas coisas do mesmo jeito, de continuar sendo escravo das mesmas coisas. Porque nesse mundo, a maluquice ela cresce a cada dia. Cada dia eles inventam alguma coisa nova para arrancar o teu dinheiro. Mas por amor a Cristo, gratuito, são poucos. Poucos que abrem o tempo e a mão da vida para poder servir alguma coisa que seja verdadeira, por amor ao Senhor, não para buscar os seus próprios interesses e nem nada. Olha a importância de mudar o nosso comportamento. Não adianta só a gente ler a palavra e simplesmente fazer de conta que não é conosco. Ou a gente deixa Deus mudar a nossa vida e a gente abre mão de tudo aquilo que nós fazíamos, porque se você continua lendo a Bíblia e a sua vida continua a mesma, você continua fazendo exatamente as mesmas coisas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque nós vamos mudar. Não tem como Deus estar na nossa vida e nós continuarmos os mesmos. Não tem. Porque sim, em nossos pensamentos estão Cristo, a palavra reina em nosso coração. Amém? Que Deus ele possa nos dar sabedoria e entendimento. Que o Senhor governe todos os nossos pensamentos. Que nós tenhamos vontade de ler a palavra de Deus, ainda que nós não possamos muitas vezes compreender. Faça uma oração pedindo: Senhor, abra os meus olhos espirituais, derrama o seu Espírito Santo dentro de mim. Dai-me a sabedoria da tua palavra, Senhor. Dai-me o controle que somente tu tem sobre a minha vida. Transforma as trevas do meu coração em luz. Quebranta-me, Senhor. Quebra-me e faz de novo. Faça como se fosse um vaso novo. Você vai ver como Deus ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E uma coisa sempre é muito importante. A salvação, ela é individual. Talvez através do meu testemunho as pessoas elas possam mudar. Mas isso é uma escolha individual delas. Nunca sofra porque alguém negou o reino, mas se alegre porque você tem aceitado as boas novas do reino de Deus. Porque se você vive essa vida pensando nas pessoas dessa vida, você não vai receber as bênçãos que o Senhor tem para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.